Oi, gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Você já ouviu falar sobre o espírito de Leviatã? Provavelmente não, né? Mas saiba vocês que a Bíblia menciona 15 vezes Leviatã. Na verdade, algumas traduções traduzem a palavra Leviatã como crocodilo, mas esse é um animal marinho poderoso. Nós não sabemos exatamente que animal é esse, e na Bíblia ele sempre aparece como um animal aterrorizante, como um animal muito poderoso que destrói as suas vítimas e que é poderoso tanto no mar quanto na terra. A verdade é que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que seja o espírito de Leviatã. E muitos deles acabam sofrendo por conta desse espírito, tá? Interessante que as pessoas vão lendo o livro de Jó e vão até o capítulo 40. Quando chega o capítulo 41, é um capítulo inteiro sobre Leviatã. E as pessoas acham chato, não entendem muito bem porquê, já pulam e vão direto para o capítulo 42, que é o capítulo onde existe a restauração de Jó. Mas por que é que o capítulo 41 dedicam todo esse número de versículos para falar de um monstro marinho, Leviatã? Queridos, eu creio que, na verdade, a gente sabe no livro de Jó que Satanás teve a autorização de Deus para tentar a Jó, e ele faz isso trazendo tormentos, né? Enfermidades, doenças, perdas financeiras, perdas familiares. Jó perdeu muita coisa. E o livro inteiro são reflexões que ele faz, né, com Deus a respeito de por que ele está tendo aquele sofrimento, e também, ao mesmo tempo, os seus amigos dialogando com ele, acusando e tendo entendimento de que ele estava sofrendo porque estava em pecado. Mas quando chega no capítulo 41, parece-me que Jó ele tem um entendimento que aquele demônio, aquele principado que ele enfrentou era semelhante a este, vamos dizer, esse monstro marinho chamado Leviatã, um monstro poderoso, com escamas fortes, uma couraça, com um pescoço muito poderoso. A descrição do capítulo 41 vale a pena você ler, mas na verdade Leviatã, queridos, é um principado, tá? Qual é o objetivo de Leviatã? Ele se levanta com qual objetivo? Eu vou ler alguns dos versículos para vocês. Jó 41:14 diz assim: quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Ou seja, esse monstro, ele não pode ter a sua boca aberta, né? Alguém não pode atacar na sua boca, porque ela é muito poderosa e os seus dentes trazem o terror. Então, normalmente, pessoas que estão vivendo debaixo do ataque de Leviatã são aterrorizadas. Pessoas que têm medo, têm pânico, né? Eu acredito até que existem pessoas que são diagnosticadas com espírito com pânico, né? E também tenho certeza que isto é, de fato, um distúrbio químico que acontece, né? Por conta de algum medo, alguma situação muito terrível que tenha acontecido com a pessoa e que o cérebro acaba depois sendo traumatizado por aquela circunstância, e aí aquele medo se repete. Mas, querido, eu creio que por trás disso tudo também existe esse espírito de terror, que é realmente um espírito de pânico, né, de medo, que faz a pessoa ficar suando frio, com calafrios, e eu creio que por trás disso está o espírito de Leviatã, né? O capítulo 41, versículo 22 de Jó diz assim: no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Gente, Jó não foi para o mar, ele não estava enfrentando este monstro. Ele estava falando da experiência espiritual que ele teve, que ele enfrentou.
E ele fala literalmente de desespero. Então aqui vemos uma segunda característica do ataque de Leviatã, né? Ele traz o desespero. Quando a pessoa chega naquele estado em que ela não acha mais ter esperança, não vê a luz no fim do túnel, não encontra resposta, né, para os seus problemas. No versículo 21, no capítulo 41 de Jó, diz assim: levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como fora de si. Essa é uma outra coisa que esse espírito faz também. Ele faz até mesmo as pessoas mais aguerridas, mais corajosas, mais valentes se tornarem pessoas medrosas, né? Aqui fala de tremer, né? De ficar fora de si, aquela coisa que você não sabe, aquela falta de ar, aquela sensação horrível, né? Que faz até as pessoas mais corajosas, né? Que antigamente eram corajosas, de repente passarem a ter um comportamento de temor, de terror, de pavor, né? E as pessoas ficam medrosas, né? Muitas vezes com medo de sair de casa, com medo, sabe, de estar em lugares públicos. Gente, eu não tenho dúvida que por trás da questão do distúrbio químico tem esse espírito de Leviatã. Os versículos 33 e 34, ainda do mesmo capítulo de Jó 41, diz assim: na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Alguns aqui definem que Leviatã seria de fato um crocodilo, por quê? Porque ele é tanto um animal marinho, né, da água ou até dos lagos, dos rios, como também é um animal da terra. E quando fala das suas escamas, do poder do seu pescoço, então provavelmente poderia ser mesmo um crocodilo, um animal físico, né, que causa terror e é realmente terrível quando ele consegue, né, atacar até mesmo um ser humano, né? Mas ele, na verdade, está emprestando as características deste animal para falar de um espírito, de um principado que ele teria enfrentado nessa sua jornada de guerra, de luta, né, de provação que Deus teria permitido. Ou seja, Satanás, quando foi tentar, ele não foi ele pessoalmente, ele liberou o espírito de Leviatã, né, que fez com que Jó padecesse de dor, de tormento, né, de dores físicas, de enfermidades e também de terror, né, de terror na alma, de sentimento de desespero. Agora, uma coisa que é interessante também, que esses versículos 33 e 34 mostram que ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, uma das coisas que o espírito de Leviatã também faz é humilhar as pessoas, fazer com que elas se sintam pequenas, manietadas, que elas se sintam incapazes de reagir ao seu ataque, né? E faz então com que ele olhe com esse desprezo, né, para os seus adversários, na medida que ele é muito mais poderoso do que eles. Então, está aqui o espírito de orgulho também, né, e de desprezo. Agora, queridos, como é que alguém se torna uma vítima de Leviatã? Quem que ele ataca e por que ele ataca? Olha, gente, quando você analisa o comportamento de pessoas que têm essas características de medo, de pavor, né, de terror, que estão debaixo mesmo de opressão de Leviatã, é muito comum quando você olha para o histórico de vida delas, elas foram criadas por pais abusivos. Ou um pai ou uma mãe, né, que abusaram, que falaram palavras terríveis, palavras de diminuir, né, que foram violentos, às vezes até que tiveram algum tipo de violência sexual contra seus filhos, entendeu? E aí, então, esses desenvolvem um sentimento de impotência, de orfandade, e eles ficam totalmente suscetíveis a esse espírito de terror. Porque na medida em que eles não acreditam mais em Deus, porque Deus é a figura do pai, se o meu pai foi ruim, então
esse Deus também não se importa comigo. E dessa maneira a pessoa se torna completamente suscetível ao ataque de terror, de tormento, de dor, de humilhação, de rejeição que vem por este principado que vem para roubar, matar e destruir. Então, crianças que crescem sem confiar nos seus pais e posteriormente sem confiar em Deus, abrem uma lacuna para que este espírito entre na vida delas. E é interessante porque há dois comportamentos dessas crianças que foram de alguma maneira abusadas, às vezes emocionalmente, às vezes fisicamente, ou elas se tornam rebeldes, soberbas, não preciso de ninguém, não preciso de amar ninguém, eu sou autossuficiente, não preciso de Deus, ou elas desenvolvem um comportamento completamente medroso, de medo da vida, medo de enfrentar as coisas. Esses dois lados da mesma moeda representam a atuação de Leviatã, tá? Também a experiência mostra que filhos cujos pais tiveram envolvimentos com sociedades ocultas, com maçonaria e outras sociedades e religiões que fazem rituais, né, que adoram entidades, né, que não sejam o Deus da palavra de Deus, elas acabam também tendo atuação muitas vezes do espírito de Leviatã. Gente, eu não estou querendo dizer que a pessoa, que todo mundo que passou por isso vai estar debaixo de Leviatã. Não. Existem verdades que a gente não sabe, mistérios, que só lá no céu a gente vai ter respostas, mas a verdade é que muitos destes que estão debaixo da atuação do espírito de Leviatã, eles têm esse histórico no seu passado, né? De pais abusivos ou de pais que tiveram envolvimentos com sociedades secretas e daí por diante. Bom, quais os sinais de que pessoas estão debaixo desse espírito? Primeiro, dores físicas. Vejam que Jó foi tocado e teve muitas feridas, dores físicas, né? E muito frequentemente pessoas assim são atacadas na sua coluna, com dores na coluna, fazem exames e não tem nada, não existe uma evidência fisiológica, mas continuam com dores. Outras pessoas desenvolvem insônia, de maneira que ficam sugados da sua energia vital. Você vai olhar o histórico e o passado, você vai encontrar estas marcas também, né, de pais abusivos, de terem sido criados com rejeição, com palavras, com xingamentos, com pais que diminuem, você não vale nada, você é um idiota, sabe esse tipo de coisa que muitos pais acabam falando para os filhos, eles não sabem, mas eles estão abrindo brechas e autoridade para que este principado entre na vida dos seus filhos e venha atormentá-los, não só fisicamente, como também emocional e espiritualmente. Outros sentem tanta dor no corpo inteiro que são diagnosticados com uma doença chamada fibromialgia, tá? Bom, fibromialgia é um tipo de doença que a pessoa tem que ter pelo menos 18 pontos no corpo de dor. E ninguém sabe o porquê, ninguém tem um diagnóstico efetivo e claro, a pessoa só sente dores, e dores, e dores, e dores, e dores. E aí toma remédio, se entuxa de remédio, de antidepressivos, e a verdade que, ainda que as dores sejam físicas, elas têm muitas vezes origem, tá, no mundo espiritual. De novo, eu não estou dizendo que todas as doenças que provocam dores de fibromialgia são decorrentes deste principado, mas muitos são. Como é que a gente sabe? Quando a pessoa passa pela libertação, por oração, repreendendo esse espírito, elas nunca mais sentem dor na vida. De uma hora para outra passa a dor, tá? Outras pessoas têm dores por causa de reumatismo, algumas doenças autoimunes, até alguns distúrbios físicos reais. Não, quando a pessoa passa tem esse tipo de comportamento e diagnóstico por conta de dores que não são detectáveis, né? Faz exames de tudo quanto é jeito e não descobre, comece a desconfiar que isso pode ser uma atuação de Leviatã. Bom, queridos, qual é a solução para isso? No próprio livro de Jó, no capítulo 42, a gente percebe qual é a solução. Notem,
Jó, no capítulo 42, ele é liberto completamente de tudo, das suas doenças, das suas tristezas, das suas dores e daí por diante. Como isso aconteceu na vida dele? O versículo 1 de Jó 42, a Bíblia diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está entendendo? Jó quebrou aquele sentimento de rejeição e de dúvida de que Deus se importava com ele. Então, quando Jó deixou de ter questionamentos e até mesmo declarações: o Senhor não se importa comigo, então me tira a minha vida, eu não quero viver desse jeito, eu não aguento mais. Quando ele mudou a sua confissão, né, e ele passou a declarar que Deus era poderoso para fazer aquilo na vida dele e que nenhum dos planos de Deus para a vida de Jó poderiam ser frustrados, ali começou o processo de cura na vida dele. Então, meu querido, se você está debaixo de qualquer enfermidade, até mesmo de espírito de Leviatã, comece confessando que Deus pode tudo na tua vida. Ao invés de você confessar a sua dor, empoderar os demônios, né, empoderar esse principado, confesse a grandeza de Deus. Diga: Senhor, eu não posso, mas eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Em segundo lugar, Jó perdoou seus amigos e orou por eles. Embora os seus amigos tivessem sido muito sacanas com Jó, né? Ficaram acusando Jó o tempo inteiro. Já não bastava a dor física que ele tinha, ainda tinha que levar uma culpa que não era dele. Mas no momento em que ele perdoou os amigos, também a libertação dele foi sendo processada. Olha o que o versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Que coisa tremenda. Em vez de ficar culpando os seus amigos, acusando os seus amigos, né? E tem muita gente que fica com dores, e tem muitas dores que são psicossomáticas, né? Psicossomáticas, ou seja, uma dor da alma que acaba indo para o corpo. E eu ainda diria mais, são espírito somáticas, né? Ou psicopneumosomáticas, dores espirituais, emocionais e que se tornam físicas, né? Então, quando Jó começou a orar pelos seus amigos, quando ele deixou de ter raiva dos seus amigos e começou a abençoar os amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Querido, quando você muda o teu coração, o teu espírito, a tua alma, e ao invés de você ter raiva, ressentimento pelas pessoas que estão te fazendo mal, e você libera perdão e os abençoa, o Senhor mudou a sorte de Jó. E ainda lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Tremendo, né? Deus interveio e mudou a sorte de Jó, tirou as suas dores, sarou as suas feridas da alma, curou tudo que ele tinha fisicamente e ainda o abençoou tremendamente, dando o dobro de tudo aquilo que Satanás tinha roubado. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus o abençoou sobremaneira, os versos 11 e 12. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, que se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, quando ele quebrou no reino do Espírito aquele sentimento de ressentimento, né? De raiva, de mágoa. Sabe o que aconteceu? Deus não só abençoou, a Bíblia diz no versículo 10 que Deus deu para ele o dobro de tudo. Mas Deus como? Deu como, gente? Caiu do céu? Não. Deus tocou no coração dos irmãos, das irmãs, né? Dos amigos dele, e eles vieram, se compadeceram dele, ele ainda estava na cama, se alegraram com ele, choraram com ele, trouxeram dinheiro, trouxeram animais, trouxeram anéis de ouro, ou seja, a riqueza, o dobro do que ele tinha, foi trazida de volta através dos próprios amigos. Então vejam que coisa linda, gente. Quando é quebrada a cadeia demoníaca de Leviatã,
Até as pessoas que estavam contra ele voltaram para ele e tiveram compaixão dele e passaram a entender o que ele estava sentindo. Até aquele momento eles ficavam, não, Jó deve ter pecado, não é possível, tanta coisa ruim está acontecendo, ele deve estar em pecado. Quando ele liberou e a cadeia foi quebrada, né? Deus o abençoou e as pessoas vieram e se compadeceram dele. Então, meu irmão, libera perdão. Muitas vezes você está aí debaixo de espírito de dor, de terror, de medo, de ressentimento. Está debaixo do espírito de Leviatã e não perdoa as pessoas que fizeram mal para você. Libera perdão, porque isso vai trazer também, além de todas as bênçãos físicas, emocionais, vai trazer a empatia, a simpatia, o amor, a compaixão das pessoas que estão contra você e elas vão se voltar para você de maneira favorável. Não é lindo isso, gente? E olha, a Bíblia ainda diz que Jó viveu uma vida longa e abençoada. Os versos 16 e 17 dizem assim: depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Esse é o nosso Deus. Um Deus que restaura, que perdoa, que enche de graça e de misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, minha senhora, meu senhor, jovem, criança, você que pode estar sofrendo alguma coisa, confia no Senhor. Busque o Senhor e creia no Senhor, porque essa é a principal forma de você resistir ao espírito de Leviatã. Talvez você tenha tido uma vida ruim, uma vida de abuso, e por causa disso Leviatã esteja atuando contra você espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Mas há uma solução para isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Senhor, eu quero orar agora pelas vidas. E eu quero agora, Senhor, liberar, Senhor, esta palavra para todo aquele que sofre, para todo aquele que está sofrendo tormentos e dores físicas, emocionais, espirituais, para todos aqueles, ó Deus, que estão debaixo de maldições, debaixo, Senhor, de brechas que foram abertas pelos seus pais, pelos seus antepassados. Senhor, agora, orando por eles, quebra toda a cadeia em nome de Jesus. E eu queria que você agora orasse junto a mim comigo. Diga assim: Senhor, meu Deus, eu renego e rejeito toda a abertura, toda a legalidade que foi dada pelos meus antepassados para que Leviatã venha atormentar a minha vida. Eu creio no sangue do Cordeiro, eu creio que o sangue de Jesus quebra toda maldição, porque Jesus Cristo levou sobre si a nossa maldição. Gálatas 3,13 diz que Jesus Cristo se fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Senhor, em nome de Jesus, declare isso. Eu não estou debaixo de maldição, eu estou debaixo da graça de Jesus. Dá-me força, Senhor, para quebrar esses grilhões das trevas e todo espírito de Leviatã caia na minha vida. Eu rejeito todo o pecado que foi aberto, todo bullying, todas as palavras de malignas que foram lançadas contra a minha vida. E eu declaro, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Querido, ore e repita isso comigo: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Senhor, diga assim: o teu plano para a minha vida é me libertar, porque a tua palavra diz que o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Todos os principados e potestades, inclusive Leviatã, já caíram em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, eu tenho certeza que Deus te abençoou, que Deus quebrou grilhões da sua vida. Então, toma posse, confesse a palavra, libere o perdão, porque o processo vai ser completado quando você estiver seguindo esses passos. Ouça esse vídeo várias vezes e faça aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Confesse o poder de Deus,
perdoe os seus amigos, libere o perdão, ore por eles, que o Senhor vai quebrar o poder de Leviatã na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse vídeo fazendo um pedido para você, meu querido. Compartilha esse vídeo porque ele é de suma importância. A grande maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que seja o espírito de Leviatã. E ele é mencionado 15 vezes nas Escrituras. Então, saiba que ele atua de maneira poderosa, mas o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que ele. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clique no sininho para receber notificações e, por favor, faça comentários. Comente aí o que você achou desse vídeo e também faça aí sugestões de outros vídeos que eu possa trazer aqui para vocês, porque é um prazer para mim, uma alegria poder gravar vídeos e abençoar a sua vida. Beijo grande no seu coração, te amo, viu? Em nome de Jesus.